A nova casa. O vento gelado soprava em torno da casa vitoriana, fazendo com que a era nas paredes se movesse como dedos esqueléticos. Amanda e Lucas olhavam para a fachada antiga, com suas janelas empoeiradas e a pintura desgastada. Havia algo de charmoso naquela decadência, algo que prometia um novo começo para o casal. Após meses de dificuldades, finalmente estavam ali, prontos para recomeçar. Tem potencial, Lucas disse, com um sorriso cansado enquanto descarregava as últimas caixas da mudança. Amanda acenou, tentando afastar uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. A casa era grande, mais do que precisavam, mas era perfeita para o que imaginavam. Um lar onde poderiam deixar os problemas para trás. No entanto, conforme caminhava pelos cômodos vazios, sentia algo mais no ar. Uma presença silenciosa, invisível. Talvez fosse apenas a idade do lugar, pensou. Casas antigas têm uma maneira de guardar histórias nas paredes. Depois de horas de desempacotamento, o casal se encontrou no segundo andar, explorando os corredores que pareciam se estender infinitamente. Foi quando Lucas parou em frente a uma porta trancada no final do corredor. Ele tentou girar a maçaneta, mas estava firmemente presa. Curioso, não vimos essa na planta, comentou ele, franzindo a testa. Amanda se aproximou, observando a porta simples, de madeira escura, que parecia diferente das outras. Havia algo nela que a deixava nervosa. Ela passou a mão levemente pela superfície, sentindo o frio da madeira sob seus dedos. Deve ser um armário ou algum quarto antigo de armazenamento, disse Amanda, tentando ignorar a sensação de inquietação que crescia em seu peito. Lucas concordou com um gesto de cabeça. Podemos investigar mais tarde. Ainda há muito para fazer, disse, tentando parecer despreocupado, embora não conseguisse afastar completamente a sensação estranha que o quarto trancado lhe causara. A noite chegou rapidamente e com ela o silêncio. Enquanto Amanda e Lucas se acomodavam no novo lar, pequenos sons começaram a se destacar. Rangidos de madeira, o vento uivando pelas janelas. Coisas típicas de uma casa velha, eles pensaram. Mas enquanto Amanda se preparava para dormir, ouviu algo que a fez parar. Um leve ruído, como se algo estivesse se movendo atrás da porta trancada no corredor. Ela estremeceu, mas não comentou com Lucas, decidida a atribuir tudo ao cansaço do dia. Contudo, aquela porta permanecia em sua mente, como um enigma esperando para ser resolvido. As primeiras noites na casa foram tranquilas, mas Amanda não conseguia se livrar da sensação de que algo a observava. Durante o dia, a casa parecia normal, embora silenciosa demais, quase como se estivesse esperando por algo. À noite, porém, as coisas mudavam. O silêncio ficava mais pesado e Amanda frequentemente acordava no meio da madrugada com o coração acelerado, sem saber exatamente o que a perturbava. Em uma dessas noites, ela teve um sonho. Sonhou com um quarto escuro, com móveis cobertos de poeira e uma criança sentada em uma cadeira no centro, chorando baixinho. As paredes pareciam se fechar e Amanda acordou com a sensação de sufocamento. Ela olhou ao redor do quarto novo, tentando afastar o pavor que ainda sentia em seu peito. Mas a imagem da criança chorando persistia em sua mente, como se fosse uma memória distante e não apenas um sonho. Enquanto isso, Lucas também estava inquieto. Ele ouvia ruídos vindos do corredor todas as noites. Inicialmente pensou que eram os sons normais de uma casa velha, mas logo percebeu que os sons eram muito específicos. Passos suaves, o ranger de tábuas que pareciam seguir um padrão. Sempre vinham do mesmo lugar, o final do corredor, onde ficava a porta trancada. Você também ouviu algo ontem à noite? Amanda perguntou uma manhã, tentando parecer casual enquanto preparava o café. Lucas hesitou, mas acabou assentindo. Sim, uns barulhos vindos do corredor. Deve ser a casa se ajustando, não se preocupe. Mas ele também estava preocupado, embora tentasse não demonstrar.
Havia algo na casa que o incomodava profundamente, como se estivesse constantemente sendo observado por olhos invisíveis. Ele sabia que Amanda sentia o mesmo, embora nenhum dos dois quisesse admitir. Conforme os dias passavam, a porta trancada tornou-se uma obsessão. Amanda sentia uma atração crescente por aquele quarto, como se algo nela precisasse saber o que havia ali. Lucas, por sua vez, relutava. Ele insistia que era apenas um cômodo antigo, talvez um depósito de móveis velhos. Mas no fundo ele sabia que não era tão simples. E se tentássemos abrir? Amanda sugeriu uma noite, olhando para Lucas com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele hesitou, balançando a cabeça. Pode ser apenas um depósito. Não precisamos mexer nisso agora. Amanda não insistiu, mas aquela porta não saía de sua cabeça. Cada vez que passava por ela, sentia um arrepio subir pela espinha. A sensação de que algo ou alguém estava lá dentro era quase palpável, como se estivesse esperando por eles. Sem dizer uma palavra, Lucas pegou uma chave de fenda e juntos caminharam pelo corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que atravessava as janelas empoeiradas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O ar estava gélido e Amanda podia sentir o frio penetrando em seus ossos. Quando chegaram à porta, Lucas tentou girar a maçaneta uma última vez, mas, como esperado, ela estava firmemente presa. Com um pouco de esforço, Lucas conseguiu forçar a fechadura. Quando a porta finalmente se abriu, um sopro de ar gelado os envolveu, como se o próprio quarto tivesse estado selado por décadas. Amanda sentiu o coração apertar no peito enquanto observava o interior pela primeira vez. O quarto era de uma criança. As paredes estavam cobertas com papel de parede desbotado, com desenhos infantis que pareciam ter perdido toda a cor com o passar do tempo. Brinquedos antigos, cobertos de poeira, estavam espalhados pelo chão de madeira rangente. A cama, pequena e desarrumada, parecia não ter sido tocada em anos. No centro do cômodo, uma cadeira de balanço segurava uma boneca de pano, seu corpo deformado pelo tempo. Os olhos de vidro da boneca pareciam fixos em Amanda, como se a estivessem esperando. "Quem viveu aqui?" Amanda sussurrou, sem conseguir desviar o olhar da boneca. Lucas não respondeu, apenas passou os olhos pelo quarto, sentindo o mesmo desconforto que Amanda. Algo naquele lugar estava errado. O silêncio que preenchia o cômodo era pesado, sufocante, como se as paredes tivessem absorvido anos de sofrimento. De repente, Amanda começou a ter flashes de memórias antigas. Ela viu-se, ainda criança, trancada em um quarto semelhante. A porta fechada, o som de passos que nunca vinham resgatá-la. Uma angústia sufocante a dominou, como se os traumas de sua infância estivessem se reativando diante de seus olhos. Ela sentiu o peso de anos de dor mal resolvida. Lucas se virou para ela, vendo o pânico em seus olhos. "O que foi?" perguntou preocupado. Amanda sacudiu a cabeça, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Tudo o que sabia era que aquele quarto a afetava de um jeito que ela não conseguia explicar. Era como se algo dentro dela estivesse sendo despertado por aquele lugar. Algo que ela pensou ter deixado para trás há muito tempo. O quarto, com seus brinquedos abandonados e o silêncio opressor, não era apenas um cômodo esquecido. Ele era uma manifestação de memórias dolorosas, uma prisão para quem fosse atraído para dentro dele. As noites que se seguiram à abertura do quarto tornaram-se um tormento insuportável para Amanda e Lucas. Algo no ar havia mudado, como se a própria casa estivesse viva, sufocando-os lentamente. Amanda, cada vez mais consumida por seus pesadelos, mal conseguia dormir. O rosto da criança que ela via em seus sonhos estava sempre lá, imóvel, esperando por algo que ela não sabia definir. Quando acordava, o frio do quarto vazio a assombrava. Lucas também não escapava. O peso da casa parecia recair sobre ele de uma maneira diferente. Ele sentia-se perseguido por uma presença invisível, uma sombra que o seguia por cada cômodo.
Era como se as paredes estivessem conspirando para isolá-lo. Cada vez que caminhava pelos corredores escuros, ele ouvia passos atrás de si, como se alguém ou algo estivesse à espreita. Mas, sempre que se virava, nada estava lá. "Precisamos sair daqui", Amanda disse certa manhã, os olhos cheios de medo e cansaço. "Essa casa está nos afetando." Lucas concordava, mas havia algo que o impedia de agir. Ele se sentia preso, quase como se a casa o estivesse segurando ali. E havia o quarto. Desde que o abriram, Lucas sentia que algo se arrastava pela casa, algo que não estava lá antes. Cada vez que passava pela porta do quarto, sentia um arrepio subir pela espinha. Sabia que precisavam fazer algo, mas não conseguia se mover. Certa tarde, enquanto exploravam o quarto uma última vez, Amanda tropeçou em uma tábua solta no chão. Ao remover o pedaço de madeira, encontrou um pequeno diário, empoeirado e desfeito pelo tempo. Tremendo, ela o abriu e começou a ler as páginas manchadas. O diário contava a história de uma menina que morava naquela casa décadas atrás. Seus pais a trancavam no quarto como punição e, em um desses castigos, eles foram embora e nunca voltaram. A criança ficou sozinha, sem comida ou água, e sua vida se esvaiu enquanto esperava ser resgatada. Seus últimos dias foram registrados nas páginas, cheias de desespero e dor. Amanda sentiu o chão sumir sob seus pés ao perceber o que aquilo significava. "Ela morreu aqui?", sussurrou com os olhos cheios de lágrimas. "Ela ficou sozinha até morrer." Lucas olhou para Amanda sem saber o que dizer. Uma sensação sufocante tomou conta dele, uma culpa que ele não conseguia explicar. De repente, as sombras do quarto pareceram ganhar vida, como se a própria casa estivesse reagindo à descoberta. Amanda sentiu algo gelado tocar seu ombro e instintivamente recuou. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. "Eu sinto a presença dela", murmurou, sua voz falhando. "Ela está aqui, Lucas, e está presa." Lucas, que normalmente era cético sobre essas coisas, não podia mais negar o que estava acontecendo. A casa estava carregada com o desespero daquela criança, e agora eles estavam sendo sugados para dentro desse ciclo de sofrimento. Ele começou a sentir que a culpa que a casa projetava sobre ele era mais do que apenas o passado daquela família. Era um reflexo de seus próprios medos e falhas. Ele falhara com Amanda tantas vezes e agora parecia estar sendo julgado por isso. Amanda começou a ter dificuldades para respirar. "Precisamos sair", disse com urgência, sua voz quase um grito. Mas, enquanto tentavam deixar o quarto, a porta, que antes abrira com facilidade, agora estava trancada. Eles estavam presos. A casa parecia se fechar ao redor deles, como uma prisão invisível. As paredes começavam a vibrar, com um som baixo e constante, quase como um choro abafado. Amanda e Lucas estavam presos naquele ciclo, obrigados a confrontar os traumas do passado, não apenas o da criança, mas os seus próprios. O ar no quarto estava pesado, denso, como se todas as emoções que o haviam preenchido ao longo dos anos se comprimissem em volta de Amanda e Lucas. Amanda, sufocada pela culpa e pelo desespero, sentia a dor da criança que morrera ali. Era como se o quarto estivesse exigindo que eles revivessem o mesmo destino, como se o sofrimento daquela menina ainda ecoasse pelas paredes. Lucas, sentado no chão, olhava para as sombras que pareciam ganhar vida ao seu redor. Ele estava à beira do colapso, sentindo-se esmagado por uma culpa que o perseguia por anos. Não era só a culpa por não ter conseguido proteger Amanda em seus momentos mais difíceis, mas também um sentimento profundo de fracasso como marido, como protetor. A casa, ou talvez o espírito que habitava o quarto, o estava levando a acreditar que ele merecia aquele destino. "Lucas, precisamos sair!" Amanda gritou, desesperada, lutando contra o medo e a opressão que sentia. Ela se levantou, tentando forçar a porta, mas a maçaneta não se movia.
Era como se a própria casa estivesse viva, segurando-os lá dentro. Amanda olhou ao redor, procurando uma solução, algo que os tirasse daquele pesadelo. Seus olhos pousaram sobre o diário. Se a criança morreu esperando por seus pais, talvez o segredo estivesse nas últimas palavras escritas. Ela correu até o livro, folheando freneticamente as páginas amareladas. Por favor, me ajudem! Me ajudem! Alguém, por favor! Leu Amanda em voz alta. As últimas palavras eram apenas rabiscos, quase irreconhecíveis. A dor daquela menina estava impregnada nas páginas, e Amanda sentiu que, de alguma forma, aquilo estava conectado ao que estavam vivendo agora. Ela sabia que não podia deixar Lucas se perder para o quarto. "Lucas, você precisa reagir!" Ela gritou, puxando-o pelos ombros. Mas ele parecia distante, quase como se já estivesse desistido, entregando-se àquela sombra que agora o envolvia. "Lembra do que passamos juntos, de como sobrevivemos a tudo?" Ela implorou. "Não podemos deixar essa casa nos destruir." Lucas ergueu os olhos para ela, mas seus olhos estavam vazios, como se a vida já tivesse deixado seu corpo. Ele estava preso, assim como a menina havia estado, e a casa não o deixaria partir. Amanda, com o coração partido, percebeu que não podia salvá-lo. Ela sentiu um aperto no peito, uma mistura de tristeza e desespero, mas sabia que se continuasse tentando, ambos estariam condenados. Precisava sair dali, mesmo que fosse sozinha. Com um último olhar de dor e resignação, Amanda correu em direção à porta, agora destrancada, como se o quarto estivesse a deixando partir. Ao atravessar a soleira, sentiu o ar leve de novo, mas algo em seu interior havia mudado para sempre. Ela não conseguiu olhar para trás. Enquanto saía da casa, a última imagem que guardou foi a de Lucas, sentado na cadeira infantil, o olhar perdido no vazio, como se esperasse por algo que nunca chegaria. Meses depois, a casa estava vazia, mas o eco do sofrimento ainda pairava em suas paredes. O ciclo não havia terminado, e a porta do quarto dos segredos continuava a guardar seus mistérios, esperando por novas vítimas.